Glória a Deus, aleluia. Lá no capítulo de número 27, vamos dar continuidade daquilo que começamos a falar na quinta-feira. Livro de Números, capítulo de número 27, apenas o versículo 16. Livro de Números, capítulo de número 27, o versículo é o de número 16. Os irmãos acharam? Amém. Que vai dizer assim: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, soberano Deus e eterno Pai. Em concordância, meu Pai, aleluia, com a oração que a tua serva fez, com tudo aquilo que o Senhor vem falando, meu Pai, aleluia, conosco desde o início desse culto. Que comigo agora não seja diferente, que não seja eu a falar, mas sim o teu Espírito Santo a falar conosco. Que eu diminua cada vez mais e que o Senhor cresça. Que eu desapareça e o Senhor apareça. Pai, a palavra que será ministrada, venha, Deus, aleluia, alcançar vidas, transformar vidas para a honra e a glória do seu nome. Assim eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Aleluia. O texto ao qual nós lemos, o versículo ao qual nós lemos, vai falar de um homem que é muito conhecido por todos nós. O texto a qual se fala é sobre Moisés. E quem foi Moisés? Moisés é uma criança que nasce num período muito difícil, porque Faraó tinha dado uma ordem para exterminar todas as crianças abaixo de 2 anos. Se fosse menino, ao nascer já extermina logo, já mata. E ele vai direcionar 2 parteiras egípcias. Só que a Bíblia vai falar que essas 2 mulheres eram tementes a Deus. E elas vão falar para Faraó: as hebreias é diferente das egípcias, porque quando nós chegamos lá, elas já deram a luz. Joquebede, mãe de Moisés, Moisés nasce, ela já possuía 2 filhos, Miriam e Arão, e ela vai pegar, sob orientação divina, só pode, e ela vai criar um cesto. Ela vai criar uma arca, um berço, para colocar o seu filho. Mas o que me chama a atenção, aonde Faraó mandou jogar as crianças para morrer, Joquebede está botando uma criança para viver. Porque o plano do inimigo é morte, mas os projetos de Deus são vida. E ali ela faz o cesto, vai betumar, vai caprichar ali, vai botar betume por dentro e por fora. E vai botar a criança no rio. Miriam, sua irmã, vai seguindo de longe para ver o que iria acontecer. A Bíblia não fala a diferença de idade entre um e outro, mas eu não posso dizer ao certo, mas Miriam não era nenhuma criancinha de 2, 3 anos para ir atrás do irmão. Miriam não era nenhuma criancinha de 4, 5 anos. Então, se ela vai atrás, nos dá a entender que ela já poderia estar na fase assim, na transição de infância para mocidade.
já poderia ser uma mocinha. E não foi a sua mãe que mandou atrás, ela foi por instinto próprio. Porque se fosse uma criança pequena, Arão, o seu irmão mais novo, iria atrás também. Então nos dará a entender que Miriam já tinha uma certa idade para poder ir ver o que aconteceria com aquele cesto, com o seu irmão. Conhecemos bem o texto. A filha de Faraó vai banhar-se no rio. As suas amas, as suas servas vão ver aquela criança, o cesto, vão pegar, e quando tira a tampa do cesto, a criança chora. A Bíblia não fala quanto tempo Moisés ficou dentro do cesto, sem se alimentar. E olha que uma criança, recém-nascida, com 3 meses, quando dá fome, abre a boca e abre com vontade. Não se preocupe com o que está acontecendo à sua volta. E sabemos que uma criança nessa idade mamou, fez um xixi ou fez um cocô, está com fome de novo. O mistério é forte. Não sabe ainda nem jejuar, porque não aguenta. Mas Moisés nos dá a entender que Moisés jejuou dentro do cesto. Então nós vamos ver que o cuidado de Deus para com Moisés era tão grande, e na hora eu posso dizer que Joquebede, ela agiu no instinto materno. Não foi dizendo, não, é porque Deus tem um projeto para o meu filho lá na frente, então eu vou botar no rio. Não, ela queria salvar o seu filho. E olha que interessante, a filha de Faraó, quando as suas servas acham a criança, Miriam se apresenta. A criança está chorando, ela vai falar, quer que eu chame uma hebreia para lhe dar de mamar? A filha de Faraó concorda. Ela corre em casa e chama a sua mãe. O cenário era de morte. O cenário era de desespero. Porque imagine, qualquer mãe, eu não vou falar nem tanto pai, mas mais é a mãe. Se a criança chora, para o que está fazendo e vai ver o que está acontecendo. Imagine Joquebede dentro de casa. Meu Deus, o que será que está acontecendo com o meu filho? Porque era o caçula. E o filho caçula, me perdoe as mães, vão falar que não tem, mas o caçula tem sempre um chameguinho a mais. Tá? Então, as mães falam até que não tem, trato todos iguais. Não adianta. Então, Joquebede, ela se preocupa, mas Deus tinha projetos, mas Deus tinha planos. E quando Joquebede, ela chega até a filha de Faraó, que ela é levada até o palácio e se apresenta, a filha de Faraó vai falar, você vai cuidar dele até ele desmamar. E eu vou lhe dar salário para você cuidar dele para mim. O cenário, vou repetir, era de morte. O local era um caos. A criança que era para morrer está com vida. E a família que estava desesperada agora está sendo assalariada pela filha de Faraó. O desespero era total. Mas quando ela toma a atitude de botar
o filho aos cuidados de Deus. Aí imagina Deus falando: se me entregou, deixa que eu cuide do meu jeito. O tempo vai passar, Moisés vai desmamar. E quando vai desmamar, é obrigado a voltar para o palácio. Moisés, uma criança ainda, não sabia o certo as suas origens, mas ele é criado nos costumes egípcios. Tanto que dentro do palácio, Moisés, na sua mocidade, na sua adolescência, ele já era visto como um príncipe, porque era filho de princesa. Então ele já tinha pessoas ao seu comando. Ele já tinha homens e mulheres que eram subordinados a ele. Então ele vai aprender tudo, ele vai aprender a guerrear. E muitas das vezes, o que acontece na nossa vida agora, nós não vamos entender. O porquê eu estou passando por isso? O porquê eu estou vivendo isso? Mas nós vamos ver e entender que os planos de Deus não são iguais aos nossos. Os projetos de Deus não são iguais aos nossos. Deus, ele estava permitindo Moisés aprender, Moisés praticar luta de espada, porque lá na frente precisaria. Porque o povo hebreu no Egito era escravo. E escravo não tinha tempo de lutar espada. Escravo não tinha tempo de aprender nada a não ser a exercer a sua função. Então precisaria lá na frente alguém que soubesse manusear a espada, porque Deus já sabia que o povo, quando ele fosse tirar do Egito, ele sabia o que o povo iria enfrentar. E ali o tempo vai se passando. Moisés, ele sem saber que ainda era hebreu, que o sangue que jorrava, que corria na sua veia era hebreu, ele vai ver um egípcio maltratando um homem, e ele vai tomar as dores daquele homem e vai o matar. Todos nós conhecemos bem a história. Vai cavar um buraco, vai enterrar. Só que o que Deus faz é perfeito. Aleluia. Você pode esconder de mim, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Você pode esconder do seu líder, você pode esconder de quem for. O único que eu e você não conseguimos esconder é de Deus. Eu posso chegar amanhã no meu trabalho e dizer, ó, não estou bem, preciso ir para casa. O meu responsável, ele vai me liberar. Mas será que verdadeiramente eu estou mal? Ele vai me liberar. Mas eu imagine Deus olhando do céu dizendo, para que isso? Eu vou contar um caso e volto para o texto que aconteceu comigo essa semana. E isso me confrontou. O meu responsável chegou e falou assim, ó, pega esse carro aqui e leva lá no setor de peças. Procura fulano. Mas o líder dele não pode saber o serviço que vai ser feito. Eu fui com o carro e mandou o rapaz que trabalha comigo e me seguindo com outro carro. Mesma marca, mesmo modelo. Que precisaria trocar uma peça de um carro para o outro. E dentro da empresa isso é proibido pela diretoria. Cheguei até o rapaz, ó, pediu para te procurar aqui, que você já está ciente do serviço. Não. Benção, deixa aí, benção. Falei, não, beleza. Só que, de contrapartida, o rapaz que veio me seguindo, não instruíram ele em nada. E ele foi abordado, não só pelo líder do rapaz que eu fui direcionado, mas também por um outro líder. O que tem esse carro? Aí ele falou,
Mandaram eu seguir o pastor. Segue o pastor. Lá dentro, como eu chamo todo mundo de abençoado e abençoada, eles me chamam de bênção também. Ô bênção, o que houve nesse carro aí? Na hora, eu falei assim, não, é porque ele vai me dar carona. Ah, tu tá de brincadeira, bênção. Eu falei, é para me dar carona. Irmãos, eu pequei sem maldade, assim, no estalo, no instinto. Mas na mesma hora eu fui confrontado. Na mesma hora, sabe quando você sente um vazio dentro de si? Como se, assim, parece que a tua alma sai do corpo. Só que eu já tinha falado. Aí o rapaz, eu creio que minha fisionomia mudou. O rapaz que tinha sido direcionado, ele falou, não. O que é? É que mandou esses 2 carros para fazer a troca de peça. Pronto. Aí que minha cara acho que envermelhou mais ainda. Eu saí dali, os carros ficaram, mas eu fui pedindo perdão a Deus. Mas é uma coisa tão simples, sim, mas é um pecado. Moisés, ele também errou quando ele matou um homem, a qual até então era seu descendente, que era egípcio. Ele foi criado nos costumes egípcios. Ele foi doutrinado nos costumes egípcios. Aprendeu a ler e escrever. Aprendeu a falar como egípcio. Aprendeu a se comportar como egípcio. Vestia-se como egípcio, mas porém, o sangue que corria na sua veia era hebreu. Então ele mata esse homem. Achou que tinha escondido. Mas só que, como eu falei, para Deus nada feriu. E tem sempre alguém que vê. E todos nós conhecemos. Vai ver outra briga, ele vai querer apartar, vai querer nos matar igual você matou o outro egípcio. Vai fazer conosco a mesma coisa. Você conhece a história, ele foge. Depois de um certo tempo, Deus, passa-se 40 anos, ele fora do Egito, e ele, direcionado por Deus, ele volta. Moisés, ele vive 40 anos como egípcio, 40 anos em Midian, direcionado na casa do seu sogro Jetro, fazendo a função de pastor de ovelhas, e mais 40 anos conduzindo o povo no deserto. O versículo a qual nós lemos, a epígrafe do texto vai dizer que Deus anuncia a morte de Moisés. Olha que nós, se pegarmos Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Moisés, ele é um homem exemplar aos nossos olhos. É um homem a qual Deus, pode-se dizer assim, tinha um diferencial. Ele, pode-se dizer, igual se fala muito hoje em dia, ele tinha senha com o Pai. Ele sobe ao monte, passa-se 40 dias para ele receber as leis, para ele receber as instruções do céu para o povo. E o povo lá embaixo vai construir um bezerro de ouro. Foi falado aqui pelo nosso missionário mesmo. Eles vão construir. Mas olha o que Deus fala para ele: ó, desce, porque o teu povo se corrompeu. Enquanto estava no Egito como escravo, que Deus entra em ação para tirar, é povo de Deus. Mas quando eu faço aquilo que não é do agrado de Deus, Deus, ele já não me vê mais como o povo dele.
Moisés desce, reclama, pega um bezerro de ouro, bota no fogo, destrói, derrete aquilo. E o povo vai progredindo no deserto. O povo vai avançando, vai conquistando territórios, vai conquistando vitórias importantes através da liderança de Moisés. Mas chega um certo dia, uma certa ocasião, que o povo vai tirar a paz de Moisés. O povo vai pedir água. O povo está com sede. E o povo, eu posso dizer assim, é tão ingrato que eles viram as maravilhas que Deus estava fazendo. Abriu o mar vermelho, mandou maná. Moisés, fere a rocha, jorrou água com fartura, tanto para eles como para alimentar os animais, tudo uma maravilha. E o povo vai pedir água mais uma vez. E Moisés vai orar a Deus. E Deus vai falar para ele: Moisés, santifica-se, santifica o povo. E fala para a rocha jorrar água. Que a rocha vai dar água. Só que, como foi falado aqui desde a escola dominical, tem aquele dia que a gente não está bem. Tem aquele dia que o céu parece que está de bronze para nós. Mas ele já tinha recebido a instrução do que tinha que ser feito. E o povo, eu imagino, porque eram poucas pessoas, né, que saiu com Moisés, era quase 3 milhões, né? Então, era quase ninguém assim, para ficar falando todo mundo ao mesmo tempo no ouvido. Misericórdia. Moisés, é por isso que Deus vai falar que não houve homem mais manso que Moisés. Que para liderar essa quantidade de gente, eu posso dizer que acho que se nem Jó tivesse lá, teria a mesma paciência que Moisés teve. Mas infelizmente o nosso irmão Moisés não fez aquilo a qual Deus mandou. Ele, no seu momento de ira, no seu momento de nervosismo, ele vai pegar o seu cajado, a qual pelo cajado Deus também operou milagres, porque tocou no mar, o mar abriu, fez tudo isso. Ele vai pegar na rocha e vai ferir a rocha 2 vezes. A rocha, ela vai fazer o papel a qual Deus já tinha instruído. Que é isso, pastor? Sim. Porque para a rocha jorrar água, não foi por acaso. Se fosse assim, eu vou bater aqui na parede, aqui vai jorrar água. E olha que essa parede nem cano d'água tem. Se tivesse alguma com cano d'água, eu vou dizer, furou o cano. Não, não. A rocha fez a parte dela. Você não vê na Bíblia, nessa passagem, Deus chamando Moisés no particular e falando: tu errou. Moisés, ó, tu tá errado aí, Moisés. Não. Deu continuidade. Vamos seguindo, como se nada tivesse acontecendo. E olha que não estava no período da graça, ainda estava no período da lei. Eu costumo falar que a graça, ela é pior que o período da lei. Porque na lei, tu pecava, saía a tua sentença, se era absolvido ou condenado e vida se seguir. E na graça, eu peco hoje, nada acontece, eu peco amanhã, nada acontece do mesmo jeito, eu vou pecar depois, achando que nada vai acontecer. Mas o texto ao qual nós lemos, Deus vai falar para Moisés: Moisés, sobe no monte. Eu imagino a mente de Moisés: Deus vai me dar mais alguma instrução. Deus quer falar algo para mim passar para o povo.
Só que quando Moisés sobe o monte, Deus vai falar: contempla. Olha só a maravilha. Está vendo, Moisés? Tudo isso é que eu tenho preparado para vocês. Só que Moisés tem um porém. Você não vai entrar. Moisés, tu está até vendo, mas tu não vai entrar. Tu vai ser recolhido como foi teu irmão, Arão. Mas olha a mentalidade de quem tem a mente de Cristo, que vive para o reino, que tem a visão do reino. Olha o que Moisés vai falar: Senhor, Deus dos espíritos, Deus de todas as carnes, levanta um e coloca de frente a esse povo, para que possa ir à frente deles guerrear, para que eles não sejam como ovelhas sem pastor. Aí imagine se fosse eu e você nessa situação. Pensaríamos como Moisés? Será que agiríamos como Moisés? Eu vou morrer mesmo? Não é o Senhor que vai tirar a minha vida? Então é o Senhor que dá rumo às coisas aí. Mas aqui está o diferencial. Não importa o que eu esteja passando, não importa qual é a notícia que eu estou tendo, a minha preocupação é com o reino. A minha vida não é com o homem, a minha vida é com Deus. E ele vai falar para Deus. Aí olha o que Deus vai falar no capítulo, no seu versículo de número 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué. Mas, calma aí. Josué. E eu costumo sempre falar isso aqui para todos nós que somos obreiros, somos líderes, que nós somos observados por todos, não só pelos nossos liderados, mas por todo mundo. Nós somos espelho. Aí nos dá a entender que Josué era um homem que observava a vida a qual Moisés tinha com Deus. Josué era um homem, a Bíblia não fala que estava agarrado aos pés de Moisés, não. Mas estava observando as atitudes de Moisés. Moisés fez assim e agradou a Deus. Então eu vou procurar fazer da mesma forma. Moisés fez assim e dessa vez não agradou a Deus. Porque imagino eu, na minha mente falha, Moisés chegando para Josué: Deus mandou te apresentar ao sacerdote Eliezer e vou te passar as instruções e você vai ser o próximo líder desse povo. O povo que, por causa do povo, tu está perdendo a tua vida? Quero isso não. Mas como foi falado, aquele que é escolhido não tem escolha. Aquele que é escolhido por Deus não tem escolha. Às vezes você pode olhar e dizer assim: pô, você está lá no altar, é mil maravilhas, não faz nada, só fica sentado, tem sempre alguém para servir uma água. Se engana com isso não, porque a própria Bíblia vai dizer: para quem é mais dado, mais é cobrado. Às vezes você pode olhar, pode almejar, sentar aqui em cima, coisa linda, Paulo vai falar. Coisa linda é aquele que almeja, o psicopata, para poder ser um pastor, um missionário, um
diaconisa, uma obreira, uma missionária, uma pastora. É legal, é bonito. Mas não vou te desanimar. Mas as lutas são um pouquinho maiores. As guerras são um pouquinho mais travadas. Independente se você vai lutar ou não, mas se a tua igreja está em guerra, você está em guerra também. Então, o que lança para a igreja não atinge só a liderança e os obreiros, atinge todos. Eu imagino a mente de Josué. Deus, que mistério é esse que o Senhor está me colocando? Deus, tem certeza que sou eu mesmo? Porque acontece certo tipo de coisa na nossa vida que tem hora que a gente para e pergunta a Deus, irmãos. Será que é isso mesmo? Eu fui chamado para isso mesmo? Porque se você parar para conversar, para perguntar a qualquer um que exerce a função a qual Deus confiou, independente se é pastor ou se é auxiliar de trabalho, aqueles que verdadeiramente exercem a função a qual Deus delegou, você vai ver que não é fácil. Mas o que nos conforta e nos garante é que Deus sempre está conosco. Como vai falar lá no Evangelho, Jesus pode estar até dormindo dentro do barco, mas você tem a certeza que Ele está ali. Que no tempo certo, por Ele vai se levantar, vai acalmar o vento, vai acalmar o mar, e tudo o mar vai voltar a ser bonança. Porque se falar que o Evangelho é um mar de rosas, é mentira. Aqueles que entendem e aqueles que não entendem, mas se você for pesquisar, não tem uma roseira que não tenha espinho. Todas elas têm. A rosa é até bonita, mas se você não souber lidar com ela, você se machuca, você se fere. E é a mesma coisa do Evangelho. Se você não souber ser obediente a Deus, ser obediente à sua liderança, você vai estar sempre se ferindo. Você vai estar sempre se machucando. Mas não é ninguém que te machuca, não. É você por si próprio, nas suas decisões, nas suas opiniões, você vai se ferir. Mas o que me chama a atenção, Moisés já saiu a sentença dele, é morte. Não tem mais o que se argumentar. Olhou, viu? Tá vendo como é que é bonito? Tá vendo como é que é a cidade? Mas você não vai entrar não, tá? Moisés poderia ali sair dali revoltado. Poderia quebrar cajado, poderia tacar tudo pro alto. Mas ele me ensina e te ensina que primeira coisa é o reino. A primeira coisa na minha e na tua vida é o reino. Deus é a nossa primícia. Depois de Deus, vem a nossa família. Depois da nossa família, vem a igreja. Ah, pastor, o senhor está falando assim, então eu não preciso vir mais para a igreja. É você e Deus. Se a minha primícia e a tua primícia, a minha prioridade, a tua prioridade é Deus, eu tenho que buscar a Deus. E vamos ser sem hipocrisia nenhuma,
casa a gente não consegue buscar a Deus direito. Você pode até parar um momento, você ler uma palavra, você pode ir no teu quarto fazer uma oração, mas se você não se desconectar do telefone, toda hora ele toca. É verdade. E o dia que você decide fazer propósito, é que ele mais toca. É verdade. Eu vivo isso constantemente. Já estou com esse pessoal, já vai para 6 meses trabalhando junto. Toda segunda-feira e quase todas as terças eu faço o propósito. Tem consagração aqui, tem consagração lá no Vilar dos Teles. Então eu entro de acordo junto com a igreja. Toda segunda-feira e quase toda, bem dizer toda terça-feira. Tomar um cafezinho, pastor? Não, obrigado. Tem um lá que já até sabe, está no mistério hoje. Graças a Deus, estou no mistério. Não é falando mal de ninguém, porque lá tem outros evangélicos. Mas eu não vejo nenhum deles jejuar. E não tem só eu de pastor lá não, tem vários pastores. Tem evangelistas, tem presbíteros. Tem bem dizer uma igreja formada lá dentro. Mas eu não vejo, porque eu vejo eles toda hora tomando um café. Eles toda hora comem um negocinho, parece até coelho. Toda hora tem que mastigar. Mas se nós olharmos para a história que nós lemos de Moisés, aos nossos olhos tinha outros que Deus poderia levantar como líder na ausência de Moisés. Tinha outros chefes das tribos que Deus poderia levantar como líder. Mas será que eles seriam obedientes a Deus como Josué foi? Será que eles seriam obedientes a Deus como Moisés foi? Aos nossos olhos, Moisés acertou 99,9%. Mas por causa de um erro, não entrou na terra prometida. Aí imagine eu e você, somos cheios de pecado. Muitas das vezes achamos até que somos santos. Imagine Deus olhando para mim e para você. Se não fosse a graça de Deus, a misericórdia dele por cada um de nós, nem aqui estaríamos mais. Porque Moisés, por causa de um erro, não entrou na cidade, na terra prometida. Eu vou falar por mim. Essa semana, como eu falei, eu errei, eu pequei. Já perderia o meu direito de entrar pelos portões celestiais. Isso eu estou falando de mim. Aí imagine você agora olhando para dentro de você mesmo. Meu pai, hoje eu fiz isso, ontem eu fiz aquilo, anteontem eu fiz isso. Meu Deus. A gente pode até rir, mas o negócio é sério. É mais sério do que eu e você imaginamos. A Bíblia vai falar que Deus ele não poupou nem o seu próprio filho. Por amor de nós. Foi falado aqui pela pastora Josiane, Getsemane. Olha o que Jesus vai falar: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice.
Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Aleluia. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Opa! Aí os carnudos do dia de hoje, se a carne é fraca, eu vou pecar com fartura. E me mostra na Bíblia, a Bíblia falando que pecado é vitamina para a carne. Se fosse assim, Jesus poderia pecar, se fosse nesse pensamento. Não, eu vou pecar porque minha carne é fraca. Eu vou fazer porque a carne é fraca. Eu vou pegar isso aqui que a carne é fraca. É por isso que a Bíblia vai falar que os céus é tomar a força. A graça veio de graça. A misericórdia, ela se renova a todo dia. Mas se eu e você não fizermos a nossa parte, em vão será a nossa caminhada no Evangelho. Se não formos primeiramente obedientes a Deus, se não formos obedientes à nossa liderança, eu falo sem medo de errar, estamos perdendo tempo aqui dentro. Não falo só aqui da igreja, mas em qualquer local que você for. Se você não for obediente à liderança, você está perdendo tempo. Você pode mudar de uma igreja para outra. Daqui a um mês você pode mudar. Porque se eu e você não mudarmos, porque o problema não está na igreja, está em nós. Não é a igreja que tem que mudar, é eu que tenho que decidir mudar. Porque para viver o Evangelho não é de qualquer maneira. Para viver o que está escrito aqui não é de qualquer jeito. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. E para viver o que Deus quer, a carne grita. Se está achando que de qualquer jeito vai entrar no reino do céu, desculpa te falar, está enganado. Se está achando que está levando uma vida errônea e está achando que Deus vai ter misericórdia de você, está enganado. Porque o pior pecado que tem é o pecado premeditado. Eu faço, não, mas vai dar tempo de se arrepender. Faço de novo, não, mas vai dar tempo. Vou amanhã de novo, vai dar tempo. Tá não. Estava conversando hoje na casa dos meus pais. Aquele caso, acho que foi aqui no Rio, que um irmão matou o outro. Acho que foi aqui no Rio, sim. Foi no Rio, que deu de noite. Uma coisa tão banal. O avô levou o neto para casa da bisavó, que era a mãe dele. O menino, acho que demorou muito no banheiro. A bisavó foi chamar a atenção. Ele não gostou. O irmão dele, que no caso era tia-avô da criança, foi tirar satisfação porque ele brigou com a mãe. Aí ele falou assim, eu vou te matar. Isso foi numa noite. Acabou-se o problema. No dia seguinte, trabalhou. O outro que falou que ia matar, o próprio pai falou. Ele passou o dia todo afiando a faca. Eu vou matar meu irmão. O pai avisou, não vem que teu irmão falou que vai te matar. Ele, que nada, pai. Das outras vezes já aconteceu, já acabou, já passou. E quando ele chega em casa, o irmão parte para cima dele. Ele matou o irmão na frente do pai, na frente da mãe e na frente do neto dele. Aí eu falei com meus pais. Foi coisa de emoção. Falei, emoção se fosse na hora. Sangue quente na hora. Agora se ele foi para casa, dormiu, parou, meditou, no dia seguinte ele passou o dia todo amolando a faca, é pecado premeditado, irmão. Já estava tudo maquinado na mente, como seria.
E às vezes na minha e na tua vida não é diferente. Os olhos viu, a mente vai maquinar. Se deixar descer para o coração e botar em prática, já era. Ah, mas Jesus levou na cruz os meus pecados. Mas tu continua pecando todo dia. Será que Jesus vai ter que todo dia descer, morrer na cruz por causa de mim e de você? Será que não vai haver mudança? Será que não vai haver transformação? Porque o Evangelho é isso, é transformação, é andar na contramão do mundo. E se Jesus voltar para mim e para você hoje, como está a minha e a tua vida diante dele? Será que podemos cantar Hosana ou não? Será que temos a certeza da nossa salvação? Ou vamos falar, Jesus, espera mais um pouquinho, que eu preciso ainda me consertar. Eu vou falar por mim. Jesus vai falar, meu filho teve 44 anos para se consertar, não se consertou. Tu acha que eu tenho que esperar mais o quê? Tu teve 44 anos para se consertar e não se consertou, não adianta. Então, o que Jesus passou no Getsêmani, o que Jesus passou na Via Crucis, o que Jesus passou na cruz do Calvário não foi em vão. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele pagou um alto preço, preço de sangue, pelo meu e teu pecado. Mas a Bíblia também vai falar que do meu e teu pecado, antes de aceitarmos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Deus jogou no mar do esquecimento. Não tenho que eu ir lá e pescar de volta o pecado e trazer para o presente, não. Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Só que o problema é que muitas das vezes estamos apegados às coisas da terra. Não queremos nos desgrudar das coisas terrenas. Aí eu posso imaginar Deus olhando do céu. Meu Deus, olha o meu filho, olha a minha filha. Não muda, não tem transformação. Eu uso A, uso B, uso C para falar, mas não tem mudança. Aí o Espírito Santo chorando, intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis. Não é choro que muitas das vezes eu e você choramos agora, daqui a menos de 2 minutos estamos sorrindo de novo. Não. Porque Jesus sabe o preço de uma alma. O Espírito Santo sabe o preço de uma alma. E muitas das vezes eu e você não queremos valorizar o que Jesus pagou por mim e por você. Eu já falei isso aqui uma vez, você pode pegar o porco, você pode botar ele dentro da sua casa, você dá banho, cuidar ele com todo amor e carinho. Mas na hora que você soltar ele, que ele for para a rua, a primeira coisa que ele vai fazer é se sujar na lama. Infelizmente, muitos que se dizem servos de Deus no século 21 está assim. Infelizmente. Achando que Jesus não vai voltar mais. Já ouço isso há tanto tempo. O problema é que a igreja está esperando a volta de Jesus no coletivo. Mas Jesus ele está chamando no privado muita gente aí. Então é tempo de despertarmos.
tempos de mudarmos. Está findando esse ano de 2024. Ano de 2025. Não vou falar para você que será um ano fácil. Não. Vai ser um ano difícil. Mas se nós formos obedientes a Deus e fiéis a Deus, Ele não vai nos deixar faltar nada. Podemos passar até por algumas privações, mas o nosso alimento não vai faltar. Então é tempo de despertarmos. É tempo de mudarmos as nossas atitudes. Se verdadeiramente pensamos e queremos entrar pelos portões celestiais, temos que melhorar muito ainda. Está chegando a época que para muitos é muito crítico. Porque muitos ainda, quando vê um vinho, treme ainda. Vê uma champanhe, treme. Vê um negocinho, treme. Cuidado. E se você não se policiar nesse treme, tu vai parar no inferno. Se você não se policiar, se você não mudar as suas atitudes. O pastor está me mandando para o inferno? Quem sou eu? Se eu não vigiar, eu vou para lá também. Então, desperte. Não faça voto com Deus na virada do ano a qual você não possa cumprir. Não faça nada com Deus aquilo que você não possa cumprir, porque no tempo certo dele, Ele vai me cobrar e te cobrar. Só faça aquilo que está no teu alcance. Não queira fazer algo a qual você não possa fazer. E eu termino a minha participação dizendo, olha o que Deus vai falar. Moisés, homem manso, não houve nem haverá ninguém após ele. Com 120 anos, as suas vistas ainda não tinham escurecido e estava em pleno vigor. Mas Deus decidiu o recolher. Lá no livro de Judas, versículo de número 9, vai dizer que Miguel e Lúcifer batalharam pelo corpo de Moisés. E ninguém sabe até o dia de hoje aonde Moisés foi enterrado, a não ser Deus. Então aquele que faz as coisas conforme Deus quer, Ele não cuida só nessa vida não. Ele não cuida só da nossa carne enquanto estamos vivos não, até depois de morrer. Ele zela. Ele cuida. A Bíblia vai falar, do pó viemos, ao pó voltaremos. O Espírito é de Deus, volta para Deus. Agora o que vai ser julgado é a minha e a tua alma. É onde nós guardamos o nosso sentimento. É onde nós guardamos os momentos de alegria, de tristeza. É onde eu vou poder olhar e falar, ó, o irmão congregou lá conosco, a irmã congregou conosco. Ó, o irmão não vai ter esse negócio de não, vou abraçar, porque não. Lá em cima no céu não tem esse negócio de casar. Então aqueles que morreram solteiros vão continuar solteiros eternamente. E aqueles que casaram, quando chegar lá em cima é solteiro de novo, não vai casar com mais ninguém. Então não vai achando que quando chegar lá em cima, meu marido ou minha esposa na terra foi uma aprovação, lá eu vou poder escolher outro. Esquece isso. Lá vamos ser todos irmãos. Lá vamos ser todos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, que essa palavra não sejamos só ouvintes, mas sim praticantes, porque a volta de Jesus está muito próxima. E assim agradeço minha rica oportunidade.